Fala, investidor! Pessoal, será que valeu a pena investir nas ações de Banco do Brasil nos últimos 14 anos? Será que ela foi uma ação que ofereceu para o seu investidor um retorno acima da média, acima do Ibovespa e acima do próprio CDI? Bom, a gente sabe que nos últimos 5 anos essa cotação ela anda bastante lateralizada. Entretanto, após apresentar o resultado do primeiro trimestre de 2023, o banco ele conta com várias recomendações de compra. Então, a própria XP Investimentos ela acabou reiterando a recomendação de compra para as ações do Banco do Brasil, apontando um preço-alvo de R$ 61,00. E além disso, a Genial Investimentos ela manteve a recomendação de compra com preço-alvo de R$ 57,70 e o próprio BTG Pactual recomenda a compra iniciativa, pessoal, com preço-alvo na casa dos R$ 58,00, o que nos daria aqui um upside próximo de 40%. Lembrando que o Banco do Brasil deverá apresentar o dividend yield superior a 10% agora no ano de 2023. Pessoal, nesse vídeo nós vamos realizar um estudo detalhado buscando saber qual foi o retorno real que o Banco do Brasil ele ofereceu para os seus investidores nos últimos 14 anos. E para isso nós vamos simular um investimento de R$ 100 mil nas ações do Banco do Brasil em janeiro de 2009. E a partir daí o investidor vai apenas reinvestir os dividendos. E dessa forma nós vamos conseguir saber qual foi o retorno real desse investidor. Será que o Banco do Brasil ele conseguiu superar a renda fixa nesse período? Bom, nesse vídeo duas coisas vão ficar muito claras para você. A primeira delas é que o método de investimento de longo prazo, no qual você realiza o carrego da ação e reinveste os dividendos, ele realmente tem um grande potencial de multiplicar o seu patrimônio ao longo do tempo. E o segundo ponto, pessoal, é a importância de você comprar o ativo nos momentos certos e principalmente reforçar a posição nos momentos da queda. Vocês vão ver como isso impacta no seu acúmulo patrimonial no longo prazo. No final desse vídeo, a gente vai fazer um valuation das ações do Banco do Brasil, buscando saber qual seria o valor justo das ações do banco, de acordo com o lucro que o banco vem reportando no último ano. E por fim, eu vou falar para vocês quanto que eu espero receber de dividendos por ação das ações do Banco do Brasil nos próximos 12 meses. Se esse vídeo te ajudar, eu peço que você fortaleça o nosso canal, deixe o seu like, se inscreva e deixe um comentário aí para mim para falar se você tem as ações do Banco do Brasil em carteira. Pessoal, antes da gente partir para o estudo em si, a gente precisa entender qual é o momento atual das ações do Banco do Brasil, tá? É importante destacar para vocês que a lucratividade do Banco do Brasil ela sempre foi muito lateralizada. Um exemplo disso é que quando a gente pega a lucratividade do ano de 2011 é a mesma do ano de 2018. Tá? Entretanto, pessoal, a partir do ano de 2016 é feita uma reestruturação no banco e ele começa então a enxugar custos, né? Se tornando um banco muito mais eficiente e a gente consegue perceber isso justamente aqui no crescimento da lucratividade a partir do ano de 2016. Pessoal, isso fica ainda mais claro para nós quando a gente analisa aqui o retorno sobre o patrimônio líquido do banco nos últimos anos. No olho do furacão na crise política e econômica de 2016, o banco tinha um ROI inferior a 10%, então um ROI de 8,14%, um ROI extremamente baixo. Mas a partir do ano de 2017, ele começa a mudar a sua estratégia de crescimento, então ele começa a enxugar custos, a fechar algumas agências que não eram tão eficientes e migrar suas operações muito mais para o digital. E com isso ele vai enxugando custos e ganhando eficiência operacional. E a gente consegue ver isso claramente na evolução desse ROI. Como a gente pode ver aqui, esse ROI ele dá uma retraída no ano de 2020 em decorrência da pandemia, mas ele consegue rapidamente se recuperar. E fecha agora o primeiro trimestre de 2023 com um ROI superior a 20%. Pessoal, quando a gente analisa o sumário de resultados do primeiro TRI de 2023, a gente percebe que o banco ele continua perseverando nesse processo de enxugar os custos. Basta a gente olhar o comparativo entre as despesas de pessoal e despesas administrativas entre o quarto trimestre de 2022 e o primeiro TRI de 2023. Então, o Banco do Brasil ele consegue aos poucos ir reduzindo essas despesas administrativas, despesas com pessoal e enxugando os custos. E o que a gente vê, pessoal, é justamente um índice de eficiência que vem melhorando a cada trimestre. Olha só que coisa interessante. Isso mostra que o banco ele conseguiu sair de uma situação bem complicada em 2016 e conseguiu alcançar um patamar de destaque no ano de 2023, já que o resultado dele foi muito melhor do que os grandes bancos privados, como o Santander e o Bradesco. Pessoal, e é exatamente aqui que a gente vê por que tantas casas de análise e bancos de investimento acabaram reiterando compra nas ações do Banco do Brasil, enxergando o potencial de valorização aí próximo de 40%. Então o banco ele acabou reportando um resultado acima do esperado pelo mercado, ou seja, um lucro líquido praticamente em linha com o último TRI do ano passado, vem conseguindo crescer a carteira de crédito com qualidade do crédito, ou seja, fazendo o controle cerrado da inadimplência e além disso reduzindo bastante aqui as despesas administrativas. E isso acabou permitindo que o banco alcançasse no primeiro trimestre de 2023 um índice de eficiência jamais alcançado por essa instituição financeira, ou seja, 29% é o melhor índice de eficiência da série histórica do Banco do Brasil. Pessoal, então a gente percebeu que aconteceu uma transição muito positiva para o Banco do Brasil a partir do ano de 2016, na qual ele começa a reduzir despesas, a enxugar custos, migrar suas operações muito mais para o digital e ampliar sua carteira de crédito, principalmente voltada ali para o agronegócio. E agora o banco está decolando, apresentando
uma lucratividade jamais vista na história do banco. Agora basta saber, será que esse banco foi um bom investimento para quem permaneceu comprado nesse ativo durante os últimos 14 anos? Bom, vocês vão ver que ele teve sim capacidade de gerar bastante valor para o acionista e é isso que eu vou demonstrar para você agora. Não deixa, pessoal, de deixar seu like, se inscrever para acompanhar nosso conteúdo. Pessoal, aqui nesse site nós conseguimos ver qual era a cotação real desse ativo lá no ano de 2009, ou seja, a cotação nominal com a qual o banco de fato era negociado. Quando a gente analisa aqui o mês de janeiro de 2009, a gente percebe que a cotação do Banco do Brasil ela gerava entre 13,30 e 15,76. Então eu não peguei nem a menor cotação e nem a maior cotação, eu peguei uma mediana, R$ 14,40. Esse vai ser o nosso preço de ancoragem para o nosso estudo. Pessoal, nesse estudo nós vamos simular o investimento de R$100 mil nas ações de Banco do Brasil em janeiro de 2009. Cabe destacar aqui que o investidor ele fez um aporte único de R$100 mil nas ações do banco e a partir daí a única coisa que ele vai fazer é utilizar os dividendos recebidos para comprar mais ações no final de cada ano. Então é interessante a gente entender que esse investidor ele está com viés de realmente se associar ao banco. Então ele quer aumentar sua participação ano a ano, enxergando uma renda passiva aí crescente. Vamos ver se a estratégia desse investidor ela foi bem sucedida no longo prazo. Pessoal, então em janeiro de 2009, como vocês viram, a cotação do Banco do Brasil ela girava em torno de R$ 14,40. E com R$100 mil, o nosso investidor ele conseguiu comprar 6.944 ações. Pessoal, e a partir de então, ele vai acumulando os dividendos recebidos a cada ano e quando chega em dezembro do ano corrente, ele compra o máximo de ações que ele consegue com os dividendos recebidos. Tá? Então, no ano de 2009, ele recebe R$ 1,25 por ação, um total de dividendos de R$ 8.680 e a cotação do Banco do Brasil em dezembro chega à casa dos R$ 29,45. Isso aconteceu aqui, pessoal, principalmente porque no final do ano de 2008, início do ano de 2009, a gente estava saindo ali da crise financeira do subprime, aquela crise imobiliária que aconteceu nos Estados Unidos e que acabou afetando também a economia brasileira. Então, como vocês podem ver, esse investidor ele fez o aporte único justamente quando a cotação estava bastante depreciada. Isso já beneficiou demais ele porque permitiu que ele comprasse um número muito grande de ações. Então já no primeiro ano ele já recebe aqui R$ 8.680 em dividendos. E a cotação do Banco do Brasil em dezembro do corrente ano, ela se recupera bastante, chega na casa dos R$ 29,45 e com isso o nosso investidor ele consegue comprar apenas 295 ações. Entretanto, ele segue aqui acumulando. E a mesma coisa ele fez no ano de 2010. Então ele passa o ano de 2010 recebendo aqui R$ 2,29 por ação, um total de dividendos de R$ 16.576,71 e em dezembro de 2010 a cotação do Banco do Brasil girava em torno de R$ 30,85, o que permite o nosso investidor comprar 537 ações. Olha só que coisa interessante, já é uma quantidade substancial de ações. E ele vai fechar o ano de 2010 com 7.776 ações. Pessoal, e na sequência o nosso investidor ele vai seguir nessa disciplina do buy and hold, ou seja, você permanece comprado no ativo sempre com a visão de sócio, utilizando os dividendos para acumular a maior quantidade possível de ações, principalmente na fase de acumulação, a fase onde você está construindo um patrimônio que vai gerar uma renda realmente significativa para o seu futuro. E nesse sentido, pessoal, no ano de 2013 ele já consegue receber aqui algo na casa dos R$ 21 mil em dividendos de Banco do Brasil, que permite que ele compre 828 ações lá no mês de dezembro do corrente ano. Com isso, pessoal, a gente percebe que esse investidor ele consegue acumulando aos poucos aqui uma quantidade bastante significativa de ações. Então ele vai todos os anos comprando mais um pouco de ações, lembrando que ele não compra mais nada do bolso dele, ele só reinveste os dividendos que ele mesmo recebeu. E uma coisa muito interessante é que no meio da crise política econômica de 2015, ele recebe R$ 17 mil em dividendos do banco e consegue comprar aqui, pessoal, 1.044 ações, principalmente porque a cotação ele estava bastante depreciado naquela época, ou seja, chegou a custar R$ 16,76 uma ação do Banco do Brasil. E aí ele consegue chegar ao patamar aqui de 11.456 ações e vai conduzindo esse procedimento até o final do ano de 2023. E com isso, pessoal, ele consegue aqui acumular 17.099 ações do Banco do Brasil. E quando a gente pega o número de ações e multiplica pela cotação atual, a gente chega a um valor total de R$ 737 mil. Pessoal, olha só que coisa interessante, como o mercado de ações ele consegue acelerar bastante a sua caminhada em direção à liberdade financeira. Então, o nosso investidor ele conseguiu fazer um aporte robusto no momento onde a ação estava bastante depreciada, permitindo que ele comprasse uma quantidade significativa de ações e a partir daí a única coisa que ele faz, pessoal, é ganhar com o carrego do ativo. Então, ele só vai reinvestir nos próprios dividendos na ação e vai acumulando número de ações. Com isso, ele conseguiu transformar os seus 100 mil reais em 737 mil reais, ou seja, um retorno de 637%, um retorno impressionante aí para um ativo que acaba gerando um dividendo crescente. Olha só que coisa interessante. No ano de 2022, esse investidor recebeu nada mais, nada menos do que 61 mil reais
em dividendos das ações de Banco do Brasil. E analisando aqui no gráfico do mais retorno, a performance das ações de Banco do Brasil, a gente vê que ela realmente conseguiu entregar aqui um retorno superior a 600%, contra 249% do CDI e apenas 161% do Ibovespa. Então ele foi uma ação que, quando comprada no momento certo, conseguiu gerar um retorno absurdamente alto para o investidor de longo prazo. Pessoal, vamos dar uma olhada agora na perspectiva de dividendos por ação para o ano de 2023. Quanto será que o Banco do Brasil poderá pagar para os seus acionistas? Bom, o próprio banco já reportou ao mercado que o lucro deverá ficar entre 33 e 37 bilhões de reais. E o Banco do Brasil também informou ao mercado que realizará um payout de 40% do seu lucro líquido. Então, quando a gente pega um ponto mediano entre 33 e 37 bilhões, a gente chega a um lucro líquido aqui na casa dos 35 bilhões. Caso o banco lucre 35 bilhões, a gente está falando de um lucro por ação de R$ 12,21. E caso ele realize o payout de 40%, como ele mesmo já afirmou que vai realizar, a gente está falando aqui de um dividendo por ação de R$ 4,89. Cabe destacar que no dia de hoje a ação está sendo negociada por R$ 43,16. Isso nos dá um dividend yield de 11,3% na cotação atual do banco. Pessoal, e analisando aqui o que seria o valor justo para essas ações do Banco do Brasil, de acordo com o lucro que ela vem reportando nos últimos 12 meses, a gente está falando aqui de uma ação que está conseguindo melhorar bastante os seus índices de eficiência, está conseguindo chegar com ROI, um retorno sobre patrimônio líquido superior a 20% e ainda assim está sendo negociada com desconto de 24% em cima do seu valor de patrimônio líquido. Uma coisa bastante interessante, já que o banco ele vem apresentando uma melhoria dessa qualidade, entretanto o desconto continua muito grande em cima do ativo, principalmente quando você considera um preço sobre lucro inferior a 4. Quando a gente fala aqui do modelo de Graham para o valuation das ações de Banco do Brasil, considerando, é claro, o PL histórico do banco e o preço sobre o valor patrimonial histórico do banco. Então não estou trabalhando com aquela variável de 22,5, eu adaptei para a realidade do ativo. Então mesmo assim, a gente considerando um PVP de 1 e um PL de 6 para as ações de Banco do Brasil, a gente está falando de um valor justo aqui de R$ 61,95, ou seja, um upside aqui de 44%, mais 11,3% em dividendos, ou seja, um upside aqui superior a 50% se a gente considerar o payout de dividendos do banco para o ano de 2023. Meu amigo, essa é a nossa análise, espero que você tenha gostado. Se você gostou, fortalece a gente deixando seu comentário é muito importante para o canal. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.